25 de março de 2016. Palmeiras volta a falhar muito na defesa e no ataque e é derrotado pelo Red Bull Brasil. Verdão ainda não pontuou desde a chegada de Cuca. Depois de perder o terceiro jogo consecutivo, Palmeiras inicia a preparação para o jogo contra o Água Santa no final de semana. Sem meio time titular, professor Dorival Júnior se vira para encontrar uma saída e uma escalação competitiva para o clássico contra o São Paulo. Mas por enquanto o Santos é uma incógnita. Bausa volta a escalar o São Paulo no 4-2-3-1 e com Centurion como titular, para enfrentar o Santos e tentar acabar com o jejum de quase 10 meses sem vencer um clássico. Já classificado à próxima fase do Campeonato Paulista, o Corinthians enfrenta amanhã o Ituano sem Edilson e Rodriguinho. Esses dois jogadores estão contundidos. Hoje tem seleção em campo. No Recife, Brasil enfrenta o Uruguai em partida que vale a vice-liderança das eliminatórias. E as homenagens do mundo do futebol a Johan Cruyff. Olá, olá, muito boa noite para você ligado no Gazeta Esportiva de Páscoa. Estamos aqui ao vivo nesta sexta-feira para falar sobre eliminatória, seleção brasileira principal, seleção brasileira olímpica, amistosos pelo mundo e, é claro, as informações sobre os times paulistas que se preparam para mais uma rodada do Paulistão. Domingo tem clássico entre Santos e São Paulo na Vila. Mas para a gente começar, vamos falar do Palmeiras. O que é que está acontecendo com o Verdão? Campeão da Copa do Brasil há menos de 5 meses, gente. Ontem, jogando no Pacaembu, o time de Cuca deu muita bobeira, tomou 2 gols e não conseguiu nem empatar com o Red Bull. Acredite se você quiser, teve confusão até na hora de substituir jogador. Veja aí o que rolou na reportagem do Felipe Esboril. Um Palmeiras bem diferente do último compromisso contra o Audax. Tudo para que o professor Cuca conseguisse a primeira vitória à frente do Verdão. Sob protestos nas arquibancadas do Pacaembu contra a diretoria do Palmeiras e o elenco, dentro de campo, foi um show de horrores. Dudu, neste lance, pareceu sentir uma contusão. Foi substituído por Alione nos primeiros minutos da partida. Ao sair do gramado, o atacante Dudu declarou que não estava machucado, que o médico não havia nem chegado até ele e que o técnico Cuca o tirou por opção. O Dudu, pouco antes dele cair ao chão, ele levou a mão posterior, passou um minuto, ele caiu e o árbitro chamou a maca. E aí foi um erro meu. Mal entendido, né? Como ele jogou futebol, ele sabe que às vezes o jogador, quando bota a mão na perna porque se machucou, ele achou que eu tinha machucado, mas realmente senti um desconfortozinho, mas dava para ter continuado. O Red Bull, esperto no jogo, começou a pressionar e conseguiu o que queria, abrir o placar. Na área de ataque, os palmeirenses ficaram reclamando de um possível pênalti que não aconteceu. Contra-ataque puxado por Thiago Galhardo e fez. A confusão não parou por aí. Escanteio na cabeça de Roger, que sozinho ampliou a vantagem do Red Bull. A torcida do Palmeiras não perdoou. É ruim perder, você vê hoje tanta gente que tinha, uma véspera de feriado, e a gente faz o torcedor triste mais uma vez. No segundo tempo, o time voltou mais aguerrido, com vontade de vencer e virar o jogo. Um bate-rebate que levou até Alexandre, que não desperdiçou. Perdido em campo, os jogadores protagonizaram lances bizarros, como esse gol perdido por Alione. O zagueiro Vitor Hugo sofreu uma pancada na cabeça. Com uma concussão cerebral, deixou a partida e seguiu para o hospital. O time ficou com 10 em campo, até que tentou um empate. Só que o goleiro Saulo fez um milagre. Não conseguiu encaixar o gol no primeiro tempo. Tivemos a chance clara. 2 contra o goleiro praticamente para fazer o gol. Não fizemos. Se você sai na frente, é um outro jogo. O time está muito instável, o time está muito inseguro. Final no Pacaembu, Palmeiras 1, Red Bull 2 e o técnico Cuca segue sem vencer no comando do Verdão. 3 jogos, 3 derrotas.
esse mesmo torcedor que veio hoje, que ficou triste, pode me cobrar até o final, se o Palmeiras não vai ser um time que vai lutar por título, principalmente com o decorrer do trabalho e com o campeonato mais longo que vem. A gente pode ser campeão do Paulista? Pode, natural, pode buscar a Libertadores? Pode, mas um campeonato a longo prazo que premia a regularidade, isso eu prometo para o torcedor, que ele vai lutar para ser campeão. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. O Cuca deu o recado. Sabe que está difícil no Campeonato Paulista? Foi o que ele disse, né? Pode ganhar o Campeonato Paulista? Pode. Pode chegar na Libertadores? Pode. Mas nós sabemos que é muito difícil pelas circunstâncias. Se bobear, o Palmeiras não passa nem da primeira fase da Libertadores na América. Mas que ele promete que vai brigar por título no Campeonato Brasileiro, porque aí tem toda a regularidade, não tem o mata-mata, sabe, não tem muita lógica. Você até chamou na cabeça, e faz sentido, o Palmeiras ganhou a Copa do Brasil faz 5 meses, mas a Copa do Brasil é um torneio diferente, por causa do jogo eliminatório. Claro. Ganhou no pênalti, mas no campeonato regular, que era... por pontos corridos, que era o Campeonato Brasileiro, que exigia uma regularidade, o Palmeiras já estava mal. Estava muito mal sob o comando do Marcelo Oliveira e segue mal sob o comando do Cuca. Só o tempo mesmo para o Palmeiras se acertar. Acho que nós conversamos isso essa semana, acho que tem uma questão de confiança. Falta confiança. De repente, uma bola que entra, um jogo vencido e já começa a mudar o astral. Porque, queira ou não, a gente avalia muito a questão tática, a questão técnica, mas a cabeça também é fundamental. Se o cara fica ansioso, ele se precipita na hora de passar, se precipita na hora de chutar. Talvez se houvesse um pouco mais de confiança, o Allione, em vez de tentar aquele chute, poderia ter jogado para a área. Enfim, são situações, a cabeça mesmo. Isso é só tempo e tranquilidade. A torcida já está falando que o Paulo Nobre é um imbecil. Eu não me lembro de um presidente do Palmeiras que tenha investido tanto no clube como o Paulo Nobre. Acertos e erros acontecem. Muitas vezes você faz apostas em jogadores que não correspondem à expectativa. Mas quando a aposta é feita, ninguém reclama porque foi uma aposta certa. Com o resultado, o engenheiro de obra feita, fica tudo fácil, né, Alberto? É verdade. E ele, na verdade, o que é que ele fez? Ele contratou um profissional, aliás, um popstar. Dá mais entrevista do que o treinador, do que o... manda prender e manda soltar? E tal. Um técnico no assunto, teoricamente um técnico, sempre preparado para cumprir essa função, diretor de futebol, remunerado, altamente remunerado, que esse pessoal ganha muito, tem muita grana. E obviamente, ele transfere para o cara, ele resolve os problemas financeiros do clube. Enfim, o que pode exigir mais de um presidente? Né? A torcida queria que a culpa era do técnico. Primeiro foram lá pegar no pé do Oswaldo de Oliveira, que é um excelente treinador, estava fazendo um belíssimo trabalho no Palmeiras, como tinha feito no Santos também, e foi demitido. Né? Vamos esquecer que no Santos, por exemplo, toda essa rapaziada que está aí, e que já saiu até, foi extraída lá de baixo pelo próprio Oswaldo, que tinha feito a mesma coisa no Botafogo do Rio, e foi campeão com o Botafogo do Rio, e foi vice-campeão com Palmeiras. Quer dizer, olha, gente... É difícil, viu? Há um clima de insatisfação generalizada nesse país. E há uma coisa própria da ignorância. Um povo ignorante, como é o nosso, que é muito ignorante por falta de escolas, conhecimento, tudo mais, né? Ele se torna intolerante. Dono da verdade. Cada um acha, porque não consegue pensar com a cabeça aberta, sabendo que a verdade ela é cinzenta, tem vários tons de cinza, né, como diz o amigo lá, e que não é pau, pedra, pedra, é isso, é aquilo, é sim, é não. Isso aí é próprio do ignorante, o cara que não tem noção do que veio a ser essa coisa misteriosa, essa complicação humana. Humana, porque nós somos incompletos
e complexos. E ele não, ele quer aquela coisa assim, então tiro técnico, esse jogador não vale nada, eu jogo melhor que ele. Essa mentalidadezinha que vai fazendo, complicando a vida dos clubes, né? Como complica a vida do país, a vida das pessoas. Após mais uma derrota do Palmeiras, participe da nossa enquete no site gazetaesportiva.com. A gente quer saber o seguinte: o que falta para o elenco do Palmeiras? Confiança? Qualidade técnica? Vontade? Todas as alternativas ou nenhuma das alternativas? Vote e nos ajude a identificar o problema deste Palmeiras. O resultado eu dou no final do programa de hoje. Eu vou analisando as 3 questões principais, né? Vontade, eu não vejo falta de vontade. No jogo que culminou com a queda do Marcelo Oliveira, o Lucas teve uma chance no último minuto, acertou lá um chute, quase faz o gol. Se fizesse o gol, será que teria caído o técnico? Quer dizer, o time criou. Ontem, criou oportunidades. Então, vontade para mim não é. Qualidade técnica, se você comparar com os demais, compara jogador por jogador, com o Corinthians, com o São Paulo, com os demais times do Brasil. Não é nada distante. Está ali, né? Está no equilíbrio. Tudo a mesma chose. Oi? Tudo a mesma chose. Pois é. E aí, então, para mim é confiança. Eu tenho certeza que se o Palmeiras engrenar 1, 2 vitórias, ponto, acaba tudo isso. Já deu a minha resposta. Estão afinados esses dois. No outro jogo desta quinta-feira pelo Campeonato Paulista, o Novo Horizontino recebeu o Água Santa em Novo Horizonte, goleou a equipe de Diadema por 4-0. O resultado fez o clube do interior deixar a zona do rebaixamento e colar no Palmeiras, vice-líder do Grupo B, com 15 pontos. O revés do Água Santa também classificou antecipadamente o Corinthians para as quartas de final do Paulistão. Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018. Hoje é dia de clássico sul-americano. No Recife, o Brasil recebe o Uruguai e, se vencer, empata com os uruguaios na vice-liderança. Ontem, os comandados de Dunga fizeram o único treino no palco do jogo dessa noite. A seleção brasileira realizou nesta quinta-feira o reconhecimento do gramado da Arena Pernambuco, palco do jogo de logo mais às 15 para as 10 da noite contra o Uruguai, pela 5ª rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018. Cerca de 150 torcedores acompanharam o fim da atividade e receberam o carinho de William e Davi Luiz, uma amostra da grande expectativa em torno do confronto. Vai ser um grande jogo, né? Para quem gosta de futebol, para quem gosta do espetáculo, eu acho que vai ser um jogo atrativo de assistir. São 2 grandes seleções com histórias e, claro, vou enfrentar meu companheiro e amigo, que é o Soares, que é um jogador fora de série, já sabemos disso, e espero sair vencedor. O Uruguai tem algumas características, né, de competitividade que todos nós conhecemos, mas também, com o passar do tempo, mudou alguns jogadores, outros jogadores do Uruguai estão mais maduros, mais prontos, né? Eu tenho uma afirmação no futebol mundial, mas cada jogo tem uma história. Não dá pra gente pegar no passado ou a forma de jogar, porque tudo muda. Muitos jogadores do Uruguai jogam na Europa, adquiriram outra experiência, outra forma de jogar e que seguramente incrementaram a seleção do seu país. O time está pronto e escalado com Alisson, Daniel Alves, Miranda, Davi Luiz e Felipe Luiz, Luiz Gustavo, Fernandinho e Renato Augusto, William, Douglas Costa e Neymar. A única dúvida é sobre as reais condições de jogo de Renato Augusto, ainda em início de temporada na China. Não chega a ser uma preocupação, né? Porque nós iniciamos a jogar em alguns jogos que a maioria dos jogadores estavam vindo de pré-temporada sem muitos jogos pela frente. Lógico que isso o jogador se condiciona um pouco, né? Questão do ritmo, mas bem como ele falou, se preparou bem fisicamente, né? E dentro do jogo a gente vai ver as possibilidades que nós temos, a forma que o jogador vai se suportar. E temos jogadores à altura para fazer as mudanças.
Já do lado uruguaio, o maior artilheiro da história da Celeste faz hoje a estreia nas eliminatórias. Luis Soares, que tem 44 gols com a camisa da seleção, retorna após a suspensão que estava em vigor desde a Copa do Mundo de 2014, quando ele foi punido após morder o zagueiro italiano Chiellini no confronto entre as duas esquadras. Ontem, eles fizeram o último treino antes da partida na Ilha do Retiro. Segundo a imprensa uruguaia, além de Luis Soares, as principais novidades devem ser as entradas dos meio-campistas Matias Vecino e Christian Rodrigues. Será a estreia de Vecino pela seleção principal como titular. O futebol, ele tem Eu vou falar de novo dessa questão psicológica, mas, por exemplo, eu sou um jornalista e tento manter um distanciamento crítico daquilo que eu avalio. Mas o Soares, por exemplo, sempre foi um jogador que eu admirei, achava bom jogador, ponto. Depois teve o episódio na mordida, na Copa do Mundo, aquela coisa agradável, cria uma certa antipatia. E aí, desde que ele começou a jogar pelo Barcelona, eu não sei se é pela maneira como joga o time, como ele está jogando também ao lado do Messi, do Neymar, adquiriu uma simpatia que até então eu não tinha, que eu acho que é fruto de um grande time com o Barcelona. Eu acho que os grandes times, os times que fazem história mesmo, eles acabam despertando uma simpatia em situações que elas não existiam. Então o Soares hoje, eu acho que ele está com o ibope alto justamente por causa do Barcelona. E muita gente que vai assistir ao jogo da seleção hoje no Recife, claro que tem um apoio para a seleção brasileira, tem Neymar, que é o grande astro, mas também vai para ver o Soares em campo. Eu acho que é uma grande atração. O fenômeno Soares é curioso, porque ele era um extraordinário atacante, sempre achei. Goleador, por onde ele passou, ele jogou muita bola, mas é um sujeito de temperamento explosivo. Explosivo. Sucede que quando ele chega no Barcelona, ele encontra o Neymar, encontra o Messi, e de repente os três ficaram muito amigos. E convivem fora do campo, fora do treinamento. Não teve vaidade, estrelismo. Ao contrário, eles um ajudam o outro e tal. E como é um futebol festivo, agradável, divertido, até o sujeito que é temperamental, ele acaba se divertindo também, claro. Desarma, sabe? Assim como desarma o torcedor, né? Quando ele sai satisfeito do jogo, até mesmo quando o time perde, ele já não. Quando ele fica satisfeito de ver o time jogar bonito, ele já não tem aquela reação cretina aí de sair quebrando, xingando os caras, batendo, fazendo, grafite na porta do estádio, aquele negócio. Então, eu acho que esse fenômeno que está ocorrendo com. Podia acontecer isso com o Dunga, né? Estava pensando isso, Alberto Helena. Olha, ele ficava uma má vontade para ler coletiva, você está de mau humor. Você é jovem, está rico, está bem de vida, é técnico da seleção brasileira. O cara está no auge. Um sorrisinho, divirta-se, rapaz. Como é que é o sorrisinho, Alberto? Sorrisinho. E costuma falar muito que o time tem que ser espelho, né, a face do seu treinador. Nossa. Se a seleção brasileira for a cara do Dunga, espere um jogo muito feio logo mais. Ontem, 4 partidas abriram a rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2018. Na Bolívia, os donos da casa foram derrotados pela Colômbia por 3-2. Já o duelo entre Equador e Paraguai terminou empatado em 2-2. Mesmo resultado do confronto entre Peru e Venezuela. E na revanche da decisão da Copa América do ano passado, o Chile recebeu a Argentina e dessa vez os hermanos se deram melhor. 2-1 de virada. A seleção brasileira sub-23 decepcionou os torcedores capixabas. Depois de sair atrás do placar, a equipe olímpica do Brasil não conseguiu balançar as redes da Nigéria e acabou derrotada. O destaque de hoje no site gazetesportiva.com, infelizmente, é uma notícia triste.
Um atentado suicida aconteceu em um estádio de futebol nessa tarde na cidade de Alexandria, a 50 quilômetros de Bagdá, capital do Iraque. Repercutido em vários veículos de imprensa pelo mundo, o número de vítimas ainda é incerto, variando entre 25 a 31 mortos, enquanto que mais de 70 pessoas ficaram feridas. Ainda não se sabe qual jogo ou campeonato estava sendo disputado, mas tudo indica que o terrorista estava posicionado no meio da multidão quando detonou o colete de explosivos. Segundo a agência de notícias EFE, o Estado Islâmico reivindicou a responsabilidade do ataque. É uma coisa tão abominável. Né? Os caras se matam os outros, as pencas, né? Em nome de um Deus piedoso, misericordioso, o Deus da paz, aquele que vai trazer sossego para a humanidade. E eles ficam se matando. É um negócio maluco, não dá para entender. Mas e não está tão distante de nós, não. Agora, guardadas as devidas proporções, até um padre ontem foi agredido sob acusação de ser comunista. Um padre, não. O arcebispo de São Paulo. Pois é. É o cúmulo. Não, tudo em nome de Deus, né? Tudo em nome de Deus. Tudo em nome de Deus. O corpo do ícone Johan Cruyff foi cremado hoje em Barcelona em uma cerimônia íntima para amigos e familiares. Um dia depois do falecimento de um dos principais nomes da história do esporte, o mundo do futebol segue prestando homenagens ao holandês. O mundo da bola ainda sente o baque da morte de um dos maiores jogadores de todos os tempos. Ontem, no dia em que o holandês Johan Cruyff perdeu definitivamente a luta contra um câncer no pulmão, as homenagens ao redor do planeta mostraram que o legado deixado pelo ídolo da Holanda, do Ajax e do Barcelona é de fato imensurável. Inúmeros jogadores e treinadores em atividade fizeram questão de se manifestar para falar de um dos maiores gênios que o futebol já viu. O técnico da Inglaterra, Roy Hodgson, disse que trata-se de um dos grandes nomes reais do jogo. A palavra grande, a palavra lenda é usada às vezes um pouco vagamente e é atribuída a quem marca um gol em um jogo. Mas de fato há um ou dois grandes nomes, há uma ou duas lendas, e Johan Cruyff é uma delas. Seguramente é uma das referências, né? Acho que o mundo do futebol está triste quando se perde um... eu nem coloco como ídolo, se perde uma referência do futebol, em termos de como jogava, como se comportava. Seguramente o mundo do futebol é um pouco triste hoje, né? O técnico da Alemanha e atual campeão do mundo, Joachim Löw, lamentou a morte de Cruyff e revelou toda a admiração pelo holandês. Me lembro dele não só como um jogador com resultados notáveis, mas também como um treinador que revolucionou o futebol. Todos que somos amantes do futebol sabemos a importância que Cruyff teve no futebol. Né? É uma perca muito grande e acho que ninguém fica feliz quando alguém tão importante do futebol acaba morrendo. Foi o que eu disse aqui, acho que meus pêsames à família, aos amigos próximos e as pessoas que conviveram com ele também. Um dia muito triste para todos, não só para a família do Barça, sino para o futebol mundial e en fin, para todas as pessoas que han visto la influencia que ha tenido una persona como él en el fútbol y es triste. Johan Cruyff morreu aos 68 anos, mas viverá eternamente na história do futebol e da humanidade. A palavra é sua. Eu tive a honra, o prazer, a alegria de ter conhecido assim, vis-a-vis, né, o Cruyff. Depois da Copa de 74, ele veio aqui numa promoção da TV Bandeirantes e depois do jogo ele estava hospedado no Hotel Eldorado, ali na Avenida São Luís. Aí fomos jantar lá, ele ao lado da esposa, uma deusa nórdica de beleza deslumbrante, né? E ficamos batendo papo até alta madrugada. Ele falando espanhol, portanto ficou fácil a conversa. Sempre simpático, inteligente.
E ele me disse algumas coisas que ficaram gravadas para a vida inteira, né? Uma delas é quando eu perguntei de onde nasceu esse negócio a laranja mecânica, porque você olhava o time jogar e era uma movimentação circular de todo o time e pequenas rosáceas no campo, formada pelo jogador que tinha posse de bola, em lugar dele ter um triângulo, né, quer dizer, duas alternativas para o passe, os dois jogadores que seriam os vértices desse triângulo, eles rodeavam o de posse de bola. O jogador que estava de posse de bola, ele jogava no ponto futuro, quer dizer, ele não tinha que precisar o passe. E evitava a marcação, né? Porque já, inclusive, na época tinha muita sobra de marcação, então tinha um marcador e um de sobra. Quebrava a previsibilidade. Então quebrava a marcação e, ao mesmo tempo, acelerava o jogo, que era uma das características desse time. Bom, aí ele me disse o seguinte, realmente a coisa toda nasceu com o Rinus Michels, que era um professor de matemática da Universidade de Amsterdã, e que nasceu das dificuldades, não nasceu de uma benesse, nasceu das dificuldades que ele encontrou. Primeiro, ele teve que enfrentar a briga entre Amsterdã e Roterdã, às vésperas da Copa. Segundo, o time estava mal treinado, estava fisicamente mal. Ele estava dirigindo o Barcelona, que tinha sido campeão europeu até as vésperas da Copa. Ele, o Cruyff e o Neskins eram os três holandeses do Barcelona daquele ano. Ainda teve que se desfazer do Israel, que era o back central, de fato, que ele estava sem back central, só tinha o Israel, mas por causa do resultado da tentada de Munique contra a delegação israelense, eles preferiram mandar o Israel de volta para a Holanda para evitar qualquer confusão. Então ele jogou com dois volantes, com o Heisberg e Hahn como zagueiros. O que obrigou, pela falta de preparo físico, ele disse, vamos reduzir o campo à metade e vamos acelerar o jogo através do passe no ponto futuro, que era aquele negócio de fazer as rosáceas e tal. Então ficou aí com laranja mecânica, ficou com carrossel holandês, futebol total, e aplicava a lei do impedimento. Agora aí você vê uma coisa curiosa. A lei do impedimento deles é diferente desse negócio do zagueiro, a linha de 4 zagueiros passava, correr para frente, deixar o adversário. Não, eles partiam em banda, em revoada, em cima do jogador que estava com a bola, adversário. Eles não só partiam para cima, evitar aquele jogador que está com a bola de jogar, como recuperando a bola, já iniciava o contra-ataque. Quer dizer, deixava os caras impedidos, às vezes ficavam 3, 4 jogadores adversários impedidos. E tomavam a bola e já estavam, quer dizer, frente, na cara do gol. Num movimento só, eram 3 ações. E quem é que cuidava do caso do Bandeirinha dar uma mancada e não marcar o impedimento? O Cruyff. Por incrível que pareça, ele era o centroavante, ele jogava lá na frente. Como ele estava de frente para a sua própria área, ele vigiava o Bandeirinha. Se o Bandeirinha mancasse, ele saía em disparada para pegar o jogador que estivesse com a bola adversária. Olha, jogador extraordinário, o conceito todo, né, do futebol holandês. Eu perguntava de onde vem isso, ele falou assim, olha, o holandês ele tem o hábito de jogar, de viver em torno de mesas redondas, suas danças são em roda, quadrilhas, enfim, o círculo é uma figura que está presente no inconsciente do holandês. E talvez por isso que tenha sido tão fácil desenvolver esse conceito assim de uma hora para outra. Que aula, hein, Celso? Que delícia. Eu já tive a honra de ouvir essa conversa numa outra situação, comendo uma pizza. No botequim. Começou ontem a segunda das 11 etapas do Mundial de Surf. Em Bells Beach, na Austrália, 3 brasileiros caíram na água. O primeiro foi o paulista Caio Ibelli, que encontrou dificuldades e não conseguiu se garantir na terceira fase e agora vai precisar brigar por uma vaga na repescagem. Na sequência, quem entrou na água foi Gabriel Medina, que mandou
muito bem na bateria contra Conor Coffin e Timothy Bisso e avançou sem dificuldades. Outro que também mostrou muita consistência foi Adriano de Souza, o mineirinho, que surfou o suficiente para vencer o taitiano Michel Bourret e o australiano Tim Stevenson. O destaque do dia ficou por conta do 4 vezes campeão mundial do torneio, o Mick Fanning. Ele tirou 2 notas acima dos 8 pontos e conquistou a maior somatória do dia dentre todos os participantes. Se as condições do mar permitirem, a competição volta a rolar hoje à noite. E domingão, às 9 da noite, tem Mesa Redonda Futebol Debate, com todos os lances e entrevistas do clássico Sansão na Vila Belmiro. Tem o Palmeiras em busca da primeira vitória sob o comando de Cuca e Corinthians tentando aí abrir vantagem na liderança geral do Paulistão. Tem reportagens especiais e muito mais. Estarão com a gente aqui o apresentador César Filho e o goleiro tricampeão mundial Emerson Leão. E já começa amanhã a 12ª rodada do Campeonato Paulista. Vamos aos jogos. Nesse sábado, às 4 horas, temos 2 jogos. A Ferroviária encara o Oeste, na Fonte Luminosa, e o Rio Claro pega o São Bernardo, no Augusto Schmidt. Às 6h30, o Botafogo recebe o Audax, em Ribeirão Preto, e o Linense enfrenta o Capivariano. Às 9 da noite, é a vez do Corinthians jogar contra o Ituano, na Arena, em Itaquera. No domingo, às 10 da manhã, o São Bento pega o 15 de Piracicaba no Walter Ribeiro. Às 4, o Água Santa encara o Palmeiras em Presidente Prudente. E às 6h30, 3 jogos fecham aí a rodada. Santos e São Paulo na Vila Belmiro, Red Bull e Ponte Preta no Moisés Lucarelli e Mojimirim e Novo Horizontino no Vaio Chaves. O Corinthians entrará em campo nesse final de semana, já classificado para a próxima fase do Campeonato Paulista, já que a derrota do Água Santa ontem garantiu o timão nas quartas de final. Mas ainda existe a disputa pela melhor classificação no geral. Vamos então ao CT Joaquim Grava, onde Osmar Garrafa acompanhou os trabalhos do Corinthians nessa sexta-feira. Boa noite, Garrafa. Boa noite, Anitta. Boa noite a você, aos que acompanham o nosso Gazeta Esportiva. É isso, a notícia do dia hoje, em função do encerramento de mais uma rodada, a 11ª ontem. E com a vitória do Corinthians frente ao São Bernardo no meio de semana, o Corinthians, de forma antecipada, garante a classificação para a próxima fase do Campeonato Estadual. O Corinthians hoje é o primeiro colocado do Grupo 4, com 26 pontos. Então, o técnico Tite já tinha essa preocupação exatamente dessa classificação antecipada chegar. Lógico que ele queria que a classificação chegasse o mais rápido possível, mas a preocupação é para que não haja relaxamento. O time hoje se movimentou aqui, já se preparando para a partida de amanhã à noite em Itaquera contra o Ituano. Depois do trabalho, nos atenderam em entrevista coletiva o lateral Wendel e também o zagueiro Felipe, e os jogadores do Corinthians, o Felipe falou a respeito da classificação antecipada e da preocupação de relaxamento neste momento do Campeonato Paulista. O Tite mesmo já falou que não poupa ninguém. Quando ele tira é por questões físicas mesmo, né? Para não expor nenhum atleta com risco de lesão, porque a gente sabe que a maratona de jogos é muito grande. Agora a gente vai afunilar o Campeonato Paulista, tem Libertadores. E, como eu disse, a gente fez todos os exames ali antes do jogo, deu tudo ok com todo mundo. Então, acho que amanhã vai estar todo mundo bem para fazer esse jogo, né? E, como eu disse, é jogo a jogo. Talvez quarta-feira, não sei como ele vai fazer. Então, cada jogo ele vê qual é a melhor situação, quem são os atletas que estão em melhor condição para escalar. Na verdade, os jogadores acabaram respondendo, né, sobre o fato do Corinthians ir com força máxima e não da classificação antecipada, como nós destacávamos, mas o Felipe disse que isso é tranquilo e aí respondeu a nós aqui no Gazeta Esportiva sobre o fato do Corinthians amanhã contra o Ituano ir com força máxima, exceção feita ao Rodriguinho, que está vetado pelo departamento médico. Hoje, no trabalho desta tarde, o Tite exaustivamente trabalhou com a bola alta, né, dos zagueiros. Foram muitos trabalhos de bola parada e bola alta na defesa corintiana. Felipe fala a respeito. Ele gosta de treinar porque eu acho que é uma bola perigosa do Ituano também, porque é jogo a jogo que a gente treina e o Ituano tem uma bola parada boa, jogadores altos, então ele toma todo o cuidado nos treinamentos, por isso que ele repetiu bastante ali aquela bola aérea.
E outro assunto que foi destacado na entrevista coletiva foi, inclusive, a pergunta que eu fiz ao zagueiro Felipe, Anitta, foi o fato do Corinthians, no início da temporada, ter sido apontado por boa parte da crítica como a equipe que teria maior dificuldade neste início de temporada. Por quê? Porque, obviamente, perdeu quase metade da equipe titular. Foram jogadores que deixaram o clube, jogadores que estavam chegando, jogadores que estavam assumindo a condição de titular, e mesmo com tudo isso, o Corinthians está muito bem na Copa Libertadores da América, com a classificação bem encaminhada, classificação antecipada no Campeonato Paulista, e eu perguntei ao Felipe qual é o segredo deste Corinthians, que mesmo mudando várias peças, a equipe que tinha maior dificuldade, pelo menos na expectativa da crítica, é a que se comporta melhor nesse momento nas duas competições que participa. A mudança foi dos jogadores, não do pensamento do Tite. E a demora, assim, que todos pensavam, era mais um entrosamento mesmo, porque cada um tem uma maneira de jogar, o Guilherme tem uma maneira de jogar, o Giovani tem uma maneira de jogar, o André. Então o Tite, para impor o jeito dele jogar, que é perder a bola, pressiona, eu creio que essa foi um pouco a demora, porque cada um tem uma característica, né, também. Mas vem demonstrando que a cada jogo eles estão querendo mais, mostrando vontade e aceitando o que o Tite passa a cada jogo, né? O mérito todo ao técnico Tite, segundo os próprios jogadores do Corinthians, o Felipe falando em nome do elenco. O Corinthians tem Ituano amanhã aqui em Itaquera, depois a Ponte Preta também em casa, aí enfrenta o Palmeiras no estádio do Pacaembu, sequência de Campeonato Paulista, e aí vai jogar contra o Santa Fé, Copa Libertadores da América em Bogotá, na Colômbia. O Elias, que está praticamente recuperado de lesão, está sendo preparado para a partida contra o Palmeiras, e aí já ficaria à disposição para a Copa Libertadores da América, e o time para amanhã com força máxima, exceção feita ao Rodriguinho, que está contundido no departamento médico, juntamente com o Edilson, e o Maicon ganha oportunidade no meio-campo corintiano. Cássio, Fagner, Felipe, Iago e Wendel, Bruno Henrique, Giovani Augusto, Maicon, Guilherme e Luca e André no comando de ataque. Este é o Corinthians amanhã à noite em Itaquera. Uma sexta-feira santa de muita tranquilidade por aqui. Bom final de feriado para você, Anitta, e para os nossos telespectadores. Obrigada, Garrafa. Igualmente para você. O Felipe aí resumiu que a gente tem, você principalmente, falado direto, né, Celso? O time foi embora, mas o pensamento do Tite ficou. Exatamente. E aí está o grande mérito do Tite, que, curiosamente, eu não entendo porque no Brasil tudo isso é muito... Na Europa, o senso de conjunto, ele é muito mais... ele prevalece. Então você vê, os times seguem a risco que o treinador propôs, tem um esquema de jogo definido, bem treinado e apesar de você ter individualidades com capacidade de desequilibrar um jogo, o senso de conjunto prevalece. Aqui no Brasil, isso não existe. E o Tite conseguiu, em primeiro lugar, ter em mente um plano de jogo, convencer os jogadores de que esse plano funciona, que eles são capazes de fazer. E mais do que isso, os jogadores resolverem realmente, se dedicarem a esse esquema, com vontade, volta quando não tem a posse de bola, se entrega a essa questão. Isso é mérito do Tite, que conseguiu convencer esses jogadores, não importa se titulares, se não titulares, e o esquema está funcionando. Isso aí. Assina embaixo? Assina embaixo. Então tá bom. Hora de falar do clássico Sansão na Vila Belmiro. Sem 5 jogadores servindo as seleções do Brasil, o técnico Dorival Júnior faz mistério sobre quem serão os substitutos do time santista. Acompanhe aí na reportagem do Alexandre Silvestre. Com meio time titular ausente, Dorival Júnior que se vire para encontrar uma saída e montar um Santos competitivo no clássico de domingo na Vila contra o São Paulo pelo Campeonato Paulista. Só que por enquanto o treinador não revela os 5 substitutos daqueles atletas que foram chamados pela CBF. Basicamente é o mesmo time que trabalhou, né, durante essa semana aí. O problema, né, espertinho? É que os treinamentos realmente significativos, táticos, têm sido fechados à imprensa. Por isso que é o mesmo time. Eu vou segurar um pouquinho a escalação, porque eu acho que também temos que botar um pouquinho de dor de cabeça do lado de lá. Enxaqueca recíproca, professor. Se o São Paulo de Balsa tem baixas, inclusive Paulo Henrique Ganso... Sabemos a importância que ele tem para a equipe do São Paulo. Naturalmente que um grande desfalque, mais um grande desfalque aí
para a importância de um jogo como esse. E é natural que, pelo momento que ele venha vivendo, acaba se tornando aí um problema muito sério para o São Paulo. O seu Santos, Dorival, que contará com o retorno de Vitor Ferraz, perde, no entanto, peças importantíssimas. Zeca, Thiago Maia e Gabigol na seleção olímpica, além de Lucas Lima e Ricardo Oliveira na principal. Naturalmente que um reconhecimento para o clube, eu fico feliz por isso, mas não seria o ideal, porque nós estamos aí no momento decisivo da competição e sem 5 jogadores importantíssimos ao elenco. O negócio então é ensaiar com aqueles que estão à disposição. O melhor método para derrubar, atar, aniquilar o adversário. Sobrou para o coitado do Lucas Mateus, analista de desempenho da Comissão Técnica Santista. De todos os desfalques, o principal é esse aí. Infelizmente, ele está fora de combate. Foi querer zoar a gente ali, a gente estava tocando ideia ali, foi querer zoar a gente, então ó lá. Fica lá agora. Quero ver agora desatar estes nós. O da escalação do Santos e o nó do Luquinhas. Menino. Já do lado do São Paulo, o tricolor tem mais do que o clássico para se preocupar. Com turbulências políticas e trocas na parte diretiva do clube, o time de Edgardo Balsa também luta para acabar com o incômodo jejum. 3 de junho de 2015, estádio do Morumbi. O São Paulo vence o clássico contra o Santos por 3-2. Um resultado que, desde então, deixou de ser comum. Há 10 meses, o tricolor não sabe o que é derrotar um arquirrival. Nesse período, foram 9 clássicos disputados, com 2 empates e 7 derrotas, algumas delas vergonhosas, como as goleadas de 4-0 para o Palmeiras e 6-1 para o Corinthians. A gente está indo lá sabendo da dificuldade que vai ser, mas com plenas condições e com vontade de mudar essa situação de algum tempo não estar vencendo clássicos. Edgardo Balsa vai voltar ao esquema 4-2-3-1, com Centurion de novo como titular. Outra novidade é Thiago Mendes, de volta após cumprir suspensão. O desfalque será Ganso, que recebeu o 3º cartão amarelo contra o Botafogo. Mas em contrapartida, a possibilidade é grande de Michel Bastos começar jogando. Sei que hoje até eu tenho muita vontade de jogar, mas ainda tem muito chão pela frente. Ainda tenho treino de amanhã para me autoavaliar, para ver se eu tenho condições para estar junto com a equipe. Por conta do péssimo começo de temporada do São Paulo, o jogador tem sido um dos mais perseguidos pela torcida. Eu me senti chateado pelo fato das coisas fugirem desse lado. Do lado que já estavam atacando não o jogador, mas em si a pessoa, o Michel, pai de família, pai de 2 filhos. Então isso me machucou. Normalmente o primeiro a perder o emprego é o técnico, mas as mudanças começaram na direção. O vice de futebol, Ataíde Gil Guerreiro, e o diretor Rubens Moreno deixaram seus cargos. E Milton Cruz, que fazia parte da comissão técnica permanente, foi demitido. Mudanças que, se não surtirem efeito logo, vão afetar também o técnico e os jogadores. Temos que botar a cara para bater e se cobrar e assumir a responsabilidade. Eu acho que é a gente que está dentro de campo. Então, enfim, eu acho que a gente não pode fugir disso. Se a situação está ruim, nós jogadores temos que ter plena consciência de que, ainda mais agora, vamos ser mais cobrados. Então, para que isso não aconteça, a gente tem que dar resultado. Estava pensando aqui, né? Eu me lembro, acho que São Paulo e Palmeiras no Pacaembu, 13 mil pessoas. Aí tínhamos Fla-Flu aqui, mais de 30 mil. Não sei se teremos 10 mil pessoas na Vila. Pô, o Santos vai para o jogo sem 5 jogadores servindo seleção brasileira. Até hoje, até em 2016, e acontece a mesma ladainha que não se respeita a data FIFA. Ok. Aí o São Paulo também ganhou o jogo com o Botafogo, mas até agora não convenceu. Também não anima o torcedor. Ganhou na bacia da alma. Mas joga sem o Ganso, que é o único jogador que está salvando nessa debacle do São Paulo, né? Essa coisa
pequena, que é a história do São Paulo recente, né? Desde o Juvenal Juventus para cá, né? Aí, olha, criou-se um clima insuportável dentro do São Paulo, nada dá certo. E daqui a pouco já vai cair também o Balsa, pode falar aí, não vou porque vou manter o prestígio, aí você vai ver aquilo da pé. Todo mundo está cansado de saber que o treinador cai mesmo. Pô, o próprio menino Milton Cruz, 22 anos de São Paulo, fidelíssimo, um cão fiel. Aí porque teria uma amizade com a Bílio Diniz e que anda picuinha. Confrontando. Não é picuinha, é coisa de comadre, né? E o que eu acho mais curioso, poxa vida, demite, não fala nada. Não, ele é um grande homem, um grande profissional, um grande isso, um grande aquilo. Se é tudo isso, por que manda embora? Sabe? Então não fala nada, acabou. Pois é. Não, é o negócio do arco da velha. E depois de perder para o Red Bull ontem à noite, o Palmeiras não teve descanso e já iniciou os trabalhos nesta manhã, visando o duelo contra o Água Santa no domingo em Presidente Prudente. E olha, quando a fase é ruim, nem mesmo um simples treino serve para aliviar o ambiente, viu? Quando a fase não é boa, tudo parece dar errado. É frango no treino. Jogador que estava recuperado de lesão e volta a se machucar. Tudo é motivo para confusão. Até um simples erro do técnico Cuca, que tirou ontem Dudu aparentemente sem motivo. No outro dia, todo mundo fica sabendo que era mesmo um problema muscular. Mas o pessoal tinha razão, o Cuca tinha razão. Se eu continuasse no jogo, poderia piorar as coisas que aconteceu comigo ontem. Realmente teve uma pequena lesão, que já vou ter que ficar fora desse próximo jogo, mas o doutor vai explicar tudo. Queria esclarecer que foi um mal-entendido ontem, o Cuca tinha razão em substituir, todos da comissão tinham razão, porque poderia piorar a situação. Foi feita uma avaliação aqui no Palmeiras com radiologista, ultrassonografia, e identificou realmente que ocorreu uma lesão pequena, mas ocorreu uma lesão. Se ele continuasse, se ele achasse que dava para, se ele eventualmente continuasse no jogo, realmente ia piorar muito o quadro dele e essa lesão de pequena passaria para uma lesão maior e ia demorar muito mais para se reabilitar. Nem mesmo uma sexta-feira santa para trazer paz ao Palmeiras. Horas depois da derrota, ontem, para o Red Bull, o time do Verdão já se reapresentou na manhã desta sexta-feira na academia de futebol, ainda tentando juntar os cacos da terceira derrota consecutiva. De joelhos, Cuca parece implorar por dias melhores. Eu não tenho dúvida que aqui vai dar certo. Só que as coisas não é uma varinha de condão que se faz e já acontece tudo, né? Também podia ser mais fácil para mim as coisas, né? Eu geralmente quando eu chego no time eu levo umas porradas até dar encaixada. Tá acontecendo aqui de novo. Não tem que ser 6, tem que ser 3. Já perdemos que tinha que perder, vamos começar a ganhar. Apenas os reservas. E quem não atuou os 90 minutos veio a campo para disputar um jogo treino contra o Nacional. Cuca acompanhou tudo de perto, até para saber em que posição vai mexer para o jogo deste final de semana, contra o Água Santa em Presidente Prudente. Deu para ver coisas boas, eu já tenho um time formado na cabeça, amanhã ponho em prática no treinamento para ver se a gente consegue, enfim, essa primeira vitória domingo. Depois da pancada que levou na cabeça, o zagueiro Vitor Hugo ontem mesmo passou por uma série de exames de imagem. Ficou em observação no hospital. Hoje pela manhã foi liberado e apareceu aqui na academia de futebol, mas não deve ter condições de jogo para a partida do final de semana. Mudanças devem ocorrer na equipe. É o Palmeiras que precisa neste momento se reestruturar, se reerguer e voltar ao caminho das vitórias. O meu trabalho ele vai aparecer com uma sequência de treinamentos, com a assimilação do que a gente pensa em termos táticos e a médio, longo prazo, ou seja, não é um trabalho de 2 anos, mas pelo menos 1, 2 meses, as coisas vão evoluir, isso é natural. Então o que nos dá
uma certeza de que o nosso grande campeonato vai ser o brasileiro. Resultado final da nossa enquete no site gazetesportiva.com. O que falta para o elenco do Palmeiras? Confiança? Qualidade? Vontade? Todas as alternativas ou nenhuma delas? Qualidade técnica, 50%. O programa de hoje termina por aqui. Boa Páscoa, domingo, a partir das 9 horas da noite, tem mesa redonda. A gente volta a se encontrar. E o Celso? No Jornal da Gazeta daqui a pouquinho. Até já. Beijo, tchau.